E aí, São Paulinho de São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o pós-jogo da partida de ontem contra o Tigre, a vitória de 2-0 lá em Buenos Aires. Fala um pouco como foi o primeiro tempo, segundo tempo, as atuações individuais dos jogadores também, além de falar um pouco também sobre a coletiva do Ceni. Certo? Então, se você gosta desse nosso conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever, que é muito importante pra gente, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente tiver o conteúdo novo, certo? Além de compartilhar com seus amigos, com sua família, o que é muito importante para a gente criar uma comunidade grande aqui de São Paulino, certo? Então, vamos pro vídeo. Bom, eu acho que é importante a gente ressaltar o clima que tava, né? A gente tava comentando nos vídeos passados que realmente tava um clima muito pesado, que ia ser um clima muito tenso. E realmente a torcida do Tigre fez de tudo para isso acontecer. Tentou atirar fogos no prédio que São Paulo tava, mas erraram o prédio, por incrível que pareça. Tentaram tacar pedra no ônibus do São Paulo, mas erraram e tacaram pedra no próprio time. Então, assim, realmente é uma bobagem que a torcida do Tigre estava tentando fazer e acabou dando tudo certo. A torcida organizada do São Paulo chegou depois, foi embora com segurança, então deu tudo certo, mas enfatizar um pouco esse clima que realmente estava querendo se manter, né? Enfim, tentaram criar esse clima de vingança e nós esperávamos 11 anos para ter essa revanche e acabou que não virou nada, acabou que perderam 2-0 em casa, passaram vergonha, tacaram pedra no próprio ônibus, então assim, passaram vergonha. E começou a partida, a escalação com três zagueiros, realmente, três zagueiros mesmo, né? Porque nos últimos treinos estavam tentando colocar um lateral para jogar como terceiro zagueiro, mas não foi o que aconteceu. Jogou Alan Franco na zaga direita, o Arboleda no meio e o Beraldo na zaga esquerda. Acabou que o Michel Araújo foi titular também, na ala esquerda ali, o melhor jogador de São Paulo para mim, independente dos gols do Erisson, é o melhor jogador para mim, mas enfim, o primeiro tempo foi terrível. Primeiro tempo a gente tem que ignorar totalmente, a gente cria uma expectativa gigantesca após 20 e tantos dias treinando e tudo mais. São Paulo volta com uma postura terrível, desligado, o Natan desligado, entregou umas duas bolas ali, o Alan Franco desligado. Sorte que o Rafael fez muitas defesas importantes, né? Fez no mínimo umas 4 defesas muito importantes no primeiro tempo, que se não fosse ele, realmente já teria abrido o placar faz muito tempo. Aos 8 minutos, o Wellington Rato já tomou amarelo. Aos 24, o Nestor tomou amarelo, uma cotovelada que merecia expulsão. Mas a gente já viu que o árbitro realmente é aqueles que dá cartão mesmo, não conversa muito. A gente teve diversos cartões amarelos, o Rafinha, o Beraldo no segundo tempo. Então, assim, é um árbitro realmente muito rígido. Mas, de modo geral, foi isso. O Erisson teve algumas oportunidades, um chute ali de perto, curta distância, vamos dizer assim, perto da área do pênalti ali de direita, acabou errando. O David também teve algumas oportunidades, só que chuta muito mal. O David chuta muito mal, perde muitas oportunidades. O Nestor apagado, a gente não tem meio de campo, a gente tava jogando a partir dos zagueiros, né? Os zagueiros construtores dando balão lá pra frente, alguns davam certo, outros não, tanto que o segundo gol lá no segundo tempo surgiu a partir disso. Mas de modo geral, muito mal o São Paulo. Bom, e se o primeiro tempo foi terrível, o segundo tempo melhorou bastante. O Rogério Ceni deu acendeu a luz na cabeça dos caras e eles voltaram muito melhor. O São Paulo voltou mais ligado, mais ativo, atacando muito mais, inclusive com um meio de campo um pouco mais favorável. O Nestor jogando bola, o Nestor jogou uns 15 minutos aí que foi fundamental, deu diversos passes ali para a cara do gol. Inclusive uma dessas jogadas colocou o Michel Araújo na cara do gol. Se ele fosse um pouquinho mais cauteloso ali, fez uma ótima jogada. Mas se fosse um pouquinho mais cauteloso, fazia o gol. Depois o Mendes chutou na trave. Então, assim, o São Paulo voltou muito mais ativo. O Tigre parece que assustou, ainda mais depois do primeiro gol, que surgiu aos 57 minutos do Edson. Enfim, o Nestor, um desarme do Arboleda, tocou pro Michel Araújo, que tocou pro Nestor livre, que arrancou o Erisson. Um gol de contra-ataque mesmo, assim, que a gente não vê há muito tempo, que alcançou o Erisson fez o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo, se eu não me engano. Então, assim, voltou muito bem, o São Paulo voltou do segundo tempo muito bem, muito mais ligado, muito mais ofensivo, que é o que a gente esperava. O São Paulo no primeiro tempo parecia estar meio desligado, meio morto, meio afobado, enfim. Então,
foi muito positivo. E aos 74 minutos, já 20 minutinhos depois, outro gol do Ederson com o lançamento do Alan Franco. Então, nesses lançamentos dos zagueiros, acabou um dando certo, onde pegou o Ederson livre ali na ponta direita, acabou arrancando para o meio, chutou, aí desviou na canela do jogador do Tigre e acabou encobrindo o goleiro. Então, assim, eu imaginei que, assim, 2 gols que o São Paulo fez que a gente não vê há muito tempo, não tá acostumado a ver, né? Um gol de contra-ataque, né, encaixado, passes bem feitos, e outro de assim, um certo arranque, né? Um drible ali que chutou muito bem feito, né? Uma sortezinha, mas muito bem feito também. E aos 76, 2 minutinhos depois do gol, já saiu o Mendes, o Nestor e o Ederson. O Nestor estava muito bem na partida, acho que não devia ter tirado ele, mas com um cartão amarelo muito arriscado deixar ele lá. Enfim, a gente não sabe que se o Tigres ia começar a bater muito, se ia começar a arranjar confusão, então o Rogério Ceni escolheu tirar ele, junto com o Mendes e o Ederson, e entrou o Luan no lugar do Mendes, o Marcos Paulo no lugar do Nestor e o Luciano no lugar do Ederson. O Luciano fazendo essa função um pouco mais na função dele, e o David fazendo essa função um pouco mais de 9. O Marcos Paulo entrou para ser esse meia, né, que o Nestor estava sendo um pouquinho, não relou na bola direito, e o Luan também mal viu o nome dele. O Mendes estava muito bem na partida, errou um pouco de passe no primeiro tempo, mas jogou muito bem no segundo, acertou uma bola na trave. E aos 80 saiu o Wellington Rato, que também estava com amarelo, não jogou espetacularmente também. Entrou o Alisson também, que não faz tanta diferença. E aos 84 saiu o Natan, que eu acho que nesse momento da partida ele estava muito bem. No primeiro tempo ele estava muito mal, estava muito desligado. No segundo tempo voltou muito bem. E entrou o Rafinha que já estava amarelado. Ele recebeu o cartão no primeiro tempo e estava no banco de reserva, não sei o que aconteceu. Ele recebeu o cartão amarelo e já entrou em campo amarelado. Então, assim, eu acho que foi para dar minutagem ali pro Rafinha, para segurar um pouco o jogo, mas todos os que entraram, os 5 que entraram, fizeram bem a função deles, que era segurar o jogo, que era realmente desligar um pouco, colocar a bola no chão e tudo mais, acalmar, porque o Tigre desligou, depois do primeiro gol desligou, não teve tantas chances igual teve no primeiro tempo, então o São Paulo fez aquilo que tinha que fazer, que era acalmar o jogo, colocar a bola no chão e fazer aquilo que tinha que fazer. Bom, agora falando rapidamente de cada jogador individualmente, começando pelo Rafael, que foi um dos destaques do jogo, né? Se não foi o destaque do jogo, né? Porque teve o Michel Araújo, jogou muito bem, o Ederson que fez 2 gols, mas foi muito bem, fez no mínimo 4 defesas muito importantes ali. Eu acho que é o mais seguro dos 3, é o Felipe Alves e o Jandrei. O Jandrei começou muito bem, mas o Rafael tomou esse posto muito rápido. Eu acho que como goleiro mesmo, com as mãos, eu acho que é o melhor dos 3. O Natan entrou meio desligado, mas no segundo tempo melhorou bastante. Eu acho que não tinha nem que ter tirado o Natan. Mas enfim, eu acho que tem que entrar um pouco mais ligado. Um jogo desse tamanho, desse quilate, na casa dos caras, torcida pegando, Sul-Americano, primeira rodada, pô, tem que entrar um pouco mais ligado. Saiu, entrou o Rafinha. O Rafinha fez aquilo que tinha que fazer, segurou o jogo, mas é uma segurança. Eu sinto uma segurança muito grande com o Rafinha ali na direita, apesar que ele não ser muito ofensivo, tem uma característica um pouco mais construtiva, mas ele traz uma segurança muito maior do que os outros. O Alan Franco na zaga direita ali, eu acho que é o pior dos três zagueiros. Eu acho que é o pior zagueiro que a gente tem hoje. Eu não gosto muito dele, eu acho que afobado, lento, sabe, desligado também muitas vezes. Recebeu um lançamento lá, tipo, do adversário, foi tirar pro lado, não sei o que aconteceu, o adversário tava do lado, quase entregou um gol também. Então, assim, é um zagueiro meio desligado. O Arboleda e o Beraldo, falando dos dois juntos, eu acho que foram os melhores ali. O Arboleda um destaque melhor na zaga ali, mas os dois muito bem. O Arboleda é incrível, a segurança que ele dá também, é uma outra zaga quando o Arboleda tá. Ele ganha pelo alto, por baixo, pro lado, enfim, ele ganha todas. E o Beraldo acertando bastante nos lançamentos, errando bastante também, até porque não tem meio de campo, então tem que arriscar mesmo. Mas essa é a característica do Beraldo, além de segurança atrás, ele constrói muito bem lá na frente. Então, nota ótima para os dois. E na ala esquerda, o Michel Araújo, que foi um dos destaques também, se não foi top 3 ali, foi o melhor. Então, assim, jogou muito bem para um estreante, muito calmo, né? O Rogério Ceni até falou na entrevista que não se espantou, né? É isso que ele estava demonstrando nos treinos, então não foi
Ele já jogou pelo Flamengo, Fortaleza. Então, assim, o Michel Araújo é realmente um ótimo jogador e tem que dar sequência. Não jogou nem na posição que ele tá acostumado. Então, assim, jogou muito bem. O Mendes, pelo meio de campo, errou alguns passos, mas meteu uma bola na trave, desarmou algumas vezes. Mas então jogou muito bem também. O Nestor, no primeiro tempo apagado, não relou na bola direito, mas no segundo tempo foi muito mais participativo. Deu umas 3 enfiadas na cara do gol, então uma nota muito positiva. Quem mais que tava lá? O Wellington Rato errando muito as bolas paradas, desleixado, parece, tava meio fora de forma, não sei, um sentimento meio esquisito, ele jogou na posição que tá acostumado e tudo mais, mas não criou tanto igual ele tá acostumado a criar. O David, finalizando muito mal, cara, que cara terrível pra finalizar, sabe? Ele não conhece muito a bola, não tem muita intimidade, parece, ele pega mal na bola, chuta errado, isola e pega errado e toca pro goleiro, enfim, finaliza muito mal. E o Erisson, com 2 gols, né, o destaque da partida, né, conseguiu ter 2 oportunidades. No primeiro tempo acabou desperdiçando uma oportunidade também, chutando de direita, podia ter chutado rasteirinha, enfim, mas não é a perna boa dele. Mas depois, né, de 3 chances acertou 2, então muito boa a nota dele, muito favorável. Bom, e para finalizar falando do Rogério Ceni, o Rogério Ceni deu uma entrevista depois, falou que, enfim, optou pelo esquema de 3 zagueiros pela volta do Arboleda do Diego Costa, elogiou muito o Michel Araújo, falou do Luciano, que preferiu, estudou bastante o Tigre, escolheu colocar o Luciano no banco, justamente por ser mais flutuante, não atacar tanto as linhas, enfim, então optou pelo Erisson e pelo David. Mas assim, de modo geral, nas substituições também foi muito bem. Alguma outra ali que eu não fazia, que eu não tirava, mas assim, falou pra optar, poupar e tudo mais, eu acho que foi muito bem, não prejudicou o jogo nem nada. O primeiro tempo terrível, então o segundo tempo, já que melhorou, teve muito aval dele também, então isso é muito positivo. Mas de forma geral foi isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente tiver o conteúdo novo, certo? Lembrando que a gente está todos os dias aqui no YouTube, exceto domingo, então amanhã a gente não tem vídeo, só na segunda, na próxima segunda. Além que a gente está também no Instagram, TikTok, Kawaii, sempre presente por lá. Tudo que a gente fala aqui nos vídeos a gente faz lá em formato de post, então é muito importante você seguir a gente lá também, certo? Um beijo, vamos São Paulo e segunda-feira a gente está de volta, certo? Tamo junto.